redução da maioridade penal. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Carolina Editone, desengavetou um projeto de lei sobre redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Você é favorável? A ideia é que o colegiado vote o relatório antes do recesso parlamentar de julho. Deputados da base governista temem que essa pauta avance em razão da composição atual do Congresso. O próximo passo seria a convocação de um plebiscito sobre o tema. A proposta é a consulta popular, que seja organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelas Cortes Eleitorais Regionais. Ou seja, você que nos escuta, nos assiste e também acompanha a programação pelas plataformas digitais, você participaria desse processo. Iria registrar o seu voto. Você é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Delegado Palumbo, queria sua reflexão sobre essa pauta tão debatida, inclusive, nos últimos anos, só que dificilmente a gente vê um deputado com coragem para desengavetar esse projeto. Você defende esse projeto, delegado Palumbo? Claro, defendo sim. Acho que um indivíduo com 16 anos, aliás, digo até mais, 15 anos, 14 anos, já tem plena consciência dos seus atos. Se com 16 anos a gente pode escolher o presidente da República, a gente não vai saber o que é um homicídio, o que é roubar, que não pode roubar, que não pode furtar, que não pode cometer crime, que não pode bater nas pessoas? Claro que sim. Esse projeto vai encontrar muita resistência, principalmente do governo. Todas as vezes que tem algum projeto de lei para a gente dificultar a vida do crime, os mesmos partidos orientam seus deputados a votarem não. Por isso aí a dificuldade. Vai ser uma batalha, mas ela pelo menos teve coragem de colocar esse projeto para andar, porque depende do presidente da comissão. É o presidente que decide o que ele vai pautar e o que ele não vai pautar. E graças a Deus ela teve coragem suficiente para colocar isso. E se tiver um plebiscito, ótimo. Quem anda com a verdade não tem medo de plebiscito. Pode ter um a respeito das drogas, eu acho que vai ganhar com mais 70% para não ter drogas. Pode ter na questão da diminuição da maioridade penal, eu acho que vai ganhar também. Vamos fazer um plebiscito. Já que eles querem isso, a grande verdade é que eles não querem. Eles querem proteger bandido às custas do sangue de milhares de vítimas que morrem todos os dias no Brasil. Mota, por volta de 2017, o Instituto Datafolha fez um levantamento, claro, por amostragem, mas que indicou que, acho que algo em torno de 85% dos entrevistados entendiam que era necessário, sim, ter a redução da maioridade penal para alguns tipos de crimes, os mais graves, os mais violentos. Queria sua reflexão sobre a possibilidade desse projeto avançar na Câmara Federal. Seu microfone está fechado. Ninguém deveria ser impune. Quem tem maturidade para cometer um crime grave, com certeza tem maturidade para pagar por ele. Criminosos com menos de 18 anos no Brasil praticamente recebem uma autorização para cometer crimes graves. Vocês sabiam que quando um criminoso com 17 anos mata uma pessoa, ele não comete crime de homicídio? Vocês sabiam disso? Ele comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele não é preso, ele é apreendido. Ele não recebe pena. Muita gente faz essa confusão. Ele é internado para o cumprimento de medidas socioeducativas. A última vez que eu chequei aqui no Rio, funcionava assim. O juiz determinava a internação. Não tem prazo, ele é internado. Depois de 3 meses, mais ou menos, a internação é revisada por outro juiz. Não é o mesmo que determinou a internação. É um juiz que geralmente não sabe nem qual foi o crime cometido pelo interno. E vocês sabem qual é o critério que esse segundo juiz usa para determinar se o adolescente em conflito com a lei vai ser solto ou não? Não é a gravidade do crime. O crime não entra em consideração. Não é o número de vezes que aquele criminoso já foi apreendido. Nada disso. A única coisa que é considerada para decidir se o adolescente volta ou não para a rua é o comportamento dele durante a internação. E como todo policial e promotor sabe, aqueles criminosos mais perigosos tendem a ser os mais bem comportados lá dentro, porque eles sabem que isso apressa a saída deles. Agora me diga
qual é o sentido que isso que eu descrevi faz. Você, Cristiano Beraldo, vários países desenvolvidos adotam uma maioridade penal abaixo dos 18 anos, inclusive vários estados norte-americanos, né? Pois é, por isso eu acho um erro esse projeto. Eu não acho que 16 anos é uma idade suficiente para que haja a redução da maioridade penal. Não é preciso haver uma limitação de idade. E aí vai da interpretação do momento do crime, da motivação do crime. Porque, como o Mota descreveu, essa relação do menor meliante, o infrator que mata, mas não é considerado homicida, quem que ensina ele se pode ou não pode matar? Isso ele teria que ter aprendido dentro de casa. Se não aprendeu, ele terá que sofrer consequências graves e pesadas para que ele entenda que há regras na sociedade e que quem não cumpri-las será punido, independente de quem, de quando, de como. A gente tem que se inspirar, sim, Caniato, como você disse, nos exemplos dos Estados Unidos, onde menores, às vezes até menores de 10 anos de idade, que cometem crimes bárbaros, graves, são julgados como adultos e cumprem a sua pena como os adultos cumprem pena. Não se pode assumir, sobretudo no Brasil de hoje, onde jovens crescem em ambientes dominados pelo crime, pelas milícias, pelo tráfico de drogas, onde as suas referências de certo e errado, do bem e do mal, são completamente diferentes das nossas. O Estado se omite, o Estado se retirou daquelas áreas, o Estado entregou de bom grado áreas que pertencem à sociedade, entregou para o crime. E o crime faz o que bem entende, inclusive ensinar para esses jovens que não tem problema matar, que não tem problema traficar, que não tem problema roubar, desde que não seja ali dentro. Mas que ele é uma vítima e que a sociedade de trabalhadores é inimiga dele. E como é que você vai corrigir um jovem com este tipo de formação e referência moral? Não vai ser em audiências como essas que o Mota nos descreveu, onde nada de relevante é levado em conta para liberar um marginal menor de idade desse. Agora, delegado Palumbo Ueca, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma punição máxima de 3 anos para os menores infratores, mesmo que eles tenham cometido um crime hediondo. Agora, o problema é o seguinte: quando eles atingem a maioridade, depois que eles cumprem essa pena ou essa sanção de 3 anos, eles saem com ficha limpa. Ou seja, me parece um erro do dispositivo, né? E muitos acabam cometendo novos crimes. O que acontece no Brasil, principalmente nas biqueiras, pontos de venda de droga, boca de fumo, é que os traficantes, geralmente maiores, colocam os menores para trabalhar ali na pista, como eles costumam dizer, para entregar a droga, para contar o dinheiro, para fazer o aviãozinho, porque sabe que não vão ficar presos. Hoje, os adolescentes que cometem essa infração, eles são soltos na mesma hora, por qualquer responsável. Então, o delegado geralmente procura um parente mais próximo e entrega para apresentar no juizado. Isso é absurdo. Tem que ter punição, mas não se tem punição. E o Mota falou a mais pura verdade. Nós estamos aqui endeusando criminosos menores. Não sei se a nossa audiência sabe, mas a polícia sequer pode algemar o menor. A polícia sequer pode colocar esse menor no chiqueirinho, lá no compartimento para carregar preso. Tem que levar no banco de trás. Só falta a gente servir café. Eu cansei de prender adolescentes infratores cometendo crime de roubo, tráfico de drogas. Umas pessoas, uns homens de 1,80 m, forte. Aí eu não posso algemar. Porque se você algemar, policial, você vai responder por abuso de autoridade. Onde já se viu algemar um menor de 16 anos? É assim que a justiça entende o tempo todo. Entende eles demonizam o policial o tempo todo.
Quantos policiais vão parar na corregedoria? Centenas. Porque carregou o preso na parte de trás. Porque algemou. Eu não tenho bola de cristal. E se, dependendo da estatura da pessoa, se é menor ou maior, ele não tem documento, eu vou algemar e vou colocar no banco de trás. Mas esse país aqui, Caniato, é o país do mimimi, onde todo mundo, quer dizer, a maioria dos parlamentares protegem bandido e se esquecem da vítima. Porque se fosse para proteger a sociedade, essas leis já tinham caminhado faz tempo. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos trazendo em destaque um projeto de lei que prevê os debates para tratar da redução da maioridade penal, inclusive com a possibilidade de realização de um plebiscito. Essa informação, inclusive, compartilhada pela assessoria da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, presidida pela deputada Caroline de Toni. Mota, e em relação ao plebiscito, é importante o dispositivo para escutar o que a população brasileira pensa sobre o tema? Eu acho essencial, já que o sistema representativo previsto na nossa Constituição não está funcionando, né, Caniato? Porque a gente está vendo isso agora, a maioria absoluta da população é contra as drogas e parece que isso não faz diferença nenhuma. Eu acho excelente essa iniciativa da deputada Caroline de Toni. Ela vai na linha do que eu tenho sugerido aqui praticamente todos os programas. Senhores congressistas, esse é o momento. Soltem os seus projetos. Sejam criativos. Essa é a hora de endurecer a legislação penal. Se for preciso fazer plebiscitos, que façam, que sejam dezenas de plebiscitos. Deixem a população falar. Esse absurdo que a gente vive em relação aos criminosos menores de idade é resultado do ECA e da lei do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo. Toda vez que vocês virem um nome assim, Sistema Nacional Socioeducativo, pode se preparar que lá vem bomba. O ECA tem uma parte boa de proteção de menores. É isso que me dizem, Mota, não seja tão duro. O ECA tem uma parte muito boa. A parte muito boa do ECA não funciona. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 4 do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária para as crianças. Está tudo aí. Agora, as ruas do Brasil estão cheias de menores que são explorados. As ruas do Brasil estão cheias de menores vendendo drogas, pedindo esmola ou trabalhando de olheiro para traficante. Então, a parte boa do ECA, ela não funciona, é ficção. Agora, o ECA tem uma parte ruim, porque ela impede a punição de criminosos com menos de 18 anos. Essa parte do ECA funciona muito bem. A parte boa não serve para nada. A parte ruim está em pleno funcionamento. Como diz um advogado, um delegado amigo meu aqui no Rio de Janeiro, em média, no Rio de Janeiro, o tempo de internação de uma adolescente em conflito com a lei que mata alguém é de 8 meses, meus amigos. Parem para pensar nisso, 8 meses. E como diz esse delegado, o bandido mata você no carnaval, o Natal, ele já vai passar em casa com a família. Pois é, agora, Beraldo, eu pude acompanhar algumas manifestações de pessoas e grupos que são contrários à possibilidade de você reduzir a maioridade penal no Brasil. Muitos entendem que o sistema prisional brasileiro não contribuiria para a reinserção dos jovens na sociedade, ou seja, há um problema no sistema prisional e isso justificaria a não mudança na legislação. Olha que loucura, olha que, assim, é insano, né? Porque você não atende a uma necessidade de um lado e isso acaba justamente permitindo que um grupo continue cometendo crimes. Bom, mas essa é uma constante nas decisões que são tomadas no Brasil, Caniato. O sistema prisional brasileiro hoje promove a reinserção social de alguém? Não. Os defensores... Conclua. Depois eu trago um outro dado, por favor. Então, os defensores desse coitadismo dos jovens
assassinos, ladrões, traficantes, são os mesmos que acham que a ressocialização do preso cabe à própria sociedade e defendem a saidinha. É essa mesma lógica. Então, você não trata de resolver o problema do sistema prisional, por exemplo. Você não trata de resolver o problema dessas regiões que são hoje tomadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias. Você não trata de resolver o problema de verdade. Você fica usando a lei para fazer esse tipo de militância meio boboca, viajandona aí, que agora vai poder ser regada a muita maconha liberada, né, sem ter preocupação de tomar uma dura. E aí ficam aí defendendo esses absurdos. Então, eu vou fazer uma denúncia aqui, eu quero ver quem é que vai se mexer para resolver, para apurar e apresentar as consequências a quem de direito. Nos Jardins, em São Paulo, na esquina da rua Oscar Freire, com, se não me engano, Peixoto Gomes, tem um prédio abandonado 3 ou 4 andares, invadido, Exatamente, há anos. Ali, um número imenso de crianças que são alugadas para vender paninho de prato. São alugadas, os pais alugam os filhos. Há alguma coisa pior a se fazer com uma criança? Não há. Então, eu quero ver quem é que vai lá, dar um sacode naquele prédio invadido, para ver tudo que tem ali dentro de coisa roubada, de droga e a prática de aluguel de criança. Só que eu tenho a expectativa de que alguma autoridade vá lá incomodar? Não. Sabe quem vai chegar primeiro? Vai ser o Júlio Lancelotti com uma quentinha, vai ser uma ONG para levar um cobertorzinho. É isso que a gente vai ver. E ninguém está nem aí para as crianças. Eles querem dizer que eles estão defendendo a população vulnerável, esta população que fica vítima da sociedade. Mas não, ali não tem razão de ser. Poderia ter sido resolvido, deveria ter sido resolvido há muito tempo. Mas nada acontece. Então, meus amigos, é uma conversa fiada que não produz nada de positivo para a sociedade brasileira. É simplesmente uma apologia ao crime, à defesa do indefensável, que quem paga a conta é a sociedade bem. Pois é, delegado Palumbo, a possibilidade de muitos usarem essa desculpa ou esse argumento de que seria uma tragédia alterar a legislação brasileira sob a justificativa de que as nossas prisões, as nossas cadeias, o nosso sistema prisional não colaboraria com a reinserção desses jovens na sociedade. A reflexão que eu ia fazer, acabei interrompendo o Beraldo, é o seguinte: me parece que o objetivo principal é proteger a população, né? Porque se o camarada comete um crime, é condenado, você retira essa pessoa da sociedade e ele fica trancafiado numa cadeia. Deveria ser assim, mas não. Na verdade, colocam em primeiro plano a necessidade de você recuperar aquela pessoa, mas a segurança da sociedade parece que acaba ficando em segundo plano na avaliação de muitos, né? O desastre é essa atual legislação. E eles vão ficar com essa narrativa mesmo. Isso se resolve construindo presídio. Pronto, constrói presídio. De 16 a 20 anos, vocês vão ficar aqui. De 20 a 30, vocês vão ficar ali. Separa por presos por periculosidade, por tipo de delito, e parem com essa narrativa. Mas eles não querem fazer isso. Caniato, eles, se dependerem de muitos parlamentares, eles querem soltar bandido. Eu já ouvi várias vezes, não, temos que colocar a tornozeleira e não manter mais ninguém encarcerado. Eu fui relator de um projeto de lei que passou, né, de autoria do Sargento Portugal, onde a gente vai obrigar o preso a pagar pela tornozeleira e pagar pela manutenção. Mas e se o preso não puder pagar? Não sai da cadeia, o problema é dele. Ele que peça dinheiro para a família, peça dinheiro para os amigos, peça dinheiro para quem quiser. Mas o que a gente apanhou é uma coisa absurda, porque esse país aqui é extremamente protecionista. Um monte de gente defendendo o bandido o tempo todo, dizendo barbaridades. Olha, eu vejo lógica no assalto. Teve um ex-presidente de um clube aqui de São Paulo que fez um vídeo e falou, é normal
eles roubarem o celular, está no direito deles. Pelo amor de Deus, aonde a gente vai parar assim? O crime tem que ser combatido e punido, e não ficar passando a mão na cabeça de vagabundo. Você, Mota? Eu tenho muito pouco a acrescentar ao que os meus colegas já disseram. Isso é a mesma linha de raciocínio que se aplica aos criminosos em geral. E eu também já ouvi declarações parecidas com essa que o delegado Palumbo viu. O negócio é soltar, de qualquer jeito. Vamos achar uma forma. É mulher? Está amamentando? Solta. Está grávida? Solta. Pode engravidar? Solta. Lê um livro? Solta. É menor? Solta. O negócio é soltar. Vamos aí criar um troço chamado audiência de custódia, que é uma maravilha. Há até quem ache isso bacana, né? Teve uma declaração há pouco tempo agora a favor da audiência de custódia, porque ela já soltou quase 50% dos presos. Essa combinação de ECA e Lei dos Sinais é um escândalo. Isso já tornou aqui no Rio de Janeiro os menores de idade mão de obra selecionada pelo tráfico para certas funções. Por exemplo, na época que o roubo de carga estava impossível aqui no Rio de Janeiro, os bandidos vinham, bloqueavam um caminhão, colocavam um menor junto com o motorista para que o menor mostrasse o caminho, para que o motorista levasse o caminhão até a comunidade onde o caminhão ia ser depenado. Por que o menor? É óbvio, né? Porque o menor ele tem quase que carta branca para cometer qualquer tipo de crime. Então, antes de qualquer coisa, isso é um atentado contra a infância. Quem faz isso, quem criou essa legislação absurda, ela não está ajudando nenhum menor a se recuperar. Ao contrário, ela criou uma linha de montagem de criminosos com o amparo da lei. Pois é, comentário da Valéria Peixoto. Será que este governo ou esta administração vai respeitar o resultado do plebiscito ou será igual ao plebiscito do desarmamento? A pergunta da Valéria Peixoto. Obrigado pela mensagem, viu, Valéria?